Rodrigo, a gente parou num ponto interessante, onde você tocou aí a história de ET, de portal. A nossa região aqui do fundo do vale tem muito isso, né? Tem. Por duas... Mas eu digo a você o seguinte, certa vez, conversando com alguns ufólogos até sobre esse assunto, eu disse a eles, olha, em 8 anos, como guia dos Marins, se eu disser que eu vi alguma coisa estranha no céu, que pudesse se aproximar de algum OVNI, de ser algum OVNI, eu estaria mentindo, porque eu nunca vi. Em 8 anos, acampando, dormindo, então eu nunca vi. Agora, de fato, atrai esses simpatizantes da ufologia, né, e falam justamente da energia magnética que tem a Serra da Mantiqueira, que atrai isso e aquilo. Eu já cheguei a fazer vigília com ufólogos, para realmente conhecer esse outro lado, né, como estudioso, como jornalista. E com relação ao misticismo, né, nós terminamos até falando sobre isso. Algumas pessoas falam lá que o Marins tem um portal transcendental. Marco Aurélio teria transcendido para um plano superior porque ele teve a sensibilidade de passar por esse portal. São teorias que eu abordo no livro como fruto dessa produção cultural. É uma produção cultural, buscas por respostas, né? Agora você começa a entrar num campo mais investigativo. Por exemplo, a possibilidade de um bicho. Um bicho atacou. Um bicho atacou, carregou patoca e hoje ninguém vai encontrar. Bom, aí você tem que considerar algumas coisas. A 1.200, 1.300 metros de altitude, você não tem a presença ali da jaguatirica, que é um gato do mato. É o único, a jaguatirica e a sussuarana. São os felinos que nós temos naquela região. Num raio de 30 quilômetros, onde o garoto bateu o joelho, nós não temos a presença desse felino. Na pior das hipóteses, considerando ainda que um bicho desse tenha encontrado ele, sangue, roupa rasgada, osso, algum sinal seria encontrado. Porque foi feita uma varredura na serra. É prepotência dizer que procuraram na serra inteira, porque a serra é muito grande. Procuraram num raio de 30 quilômetros, onde o garoto machucou o joelho. E foram considerando o tempo que ele conseguiria caminhar conforme os dias iam passando. Então, essa possibilidade é descartada tão logo por conta da impossibilidade do felino, porque não há uma cadeia alimentar que atraia esses felinos a tal altitude. Numa região mais baixa de vegetação, você encontra. Pode falar, pode perguntar. Não, manda ver, pode continuar. Porque assim, aí essa é uma possibilidade. Depois, começam-se as outras conjecturas. O Marco Aurélio teria fugido, ele aproveitou a possibilidade da excursão aos Marins. Primeiro, a gente começa a perguntar e derrubar essa questão, né? Por que ele fugiria aqui e não lá em São Paulo, caso esse garoto com 15 anos de idade realmente tivesse um plano tão bem arquitetado para fugir de casa? Por que um garoto desse fugiria, sendo que é de uma família estruturalmente, não só economicamente bem, mas o ambiente familiar é estruturado, ele pertencia a movimentos de igreja, ele pertencia ao movimento dos escoteiros, ele tem uma declaração dos professores da escola dele, todos os professores assinaram, dizendo que em momento algum observaram qualquer comportamento estranho ou qualquer ideia que Marco Aurélio teria falado a respeito de fuga. Então você começa a eliminar por conta dessas situações. Motivo para fugir, eu desconheço, né? Até pelos 10 anos investigando o caso, até hoje eu não consegui vislumbrar qualquer argumento que me fizesse acreditar nessa versão. Final de 1985 era final de ditadura no Brasil. Então como é que a polícia agia? A polícia agia de maneira truculenta, violenta, né?
Com os garotos não foi diferente. O livro narra também a tortura psicológica e física que foram feitos tanto no Juan quanto nos garotos de 15 anos. Eles sofreram nas mãos dos policiais, sofreram com armas apontadas para a cabeça, sofreram inclusive sem a presença de comissário de menores, sem a presença dos responsáveis. O Juan, chefe, que hoje mora em Manaus, é advogado, ele foi, e até hoje, ele é o mais criticado e moralmente condenado nessa história, né? Ele não foi preso porque o nosso Código Penal diz não há crime sem cadáver, sem objeto. Então, portanto, não podia atribuir qualquer crime a ele, embora a responsabilidade sim, ele era o responsável. E ele sofreu na mão da polícia, ele apanhou, ele foi judiado, ele foi pressionado, ele sofreu hipnose, fizeram hipnose com ele, a polícia levou ele para o Alto da Serra, tem um capítulo do livro que trata disso, a polícia levou ele para o Alto da Serra numa manhã fria, tirou toda a roupa, deixou ele nu, veio com um jato de água gelada e começaram a torturá-lo dessa forma para ver se saía alguma informação dele. Torturaram Juan na frente dos garotos de 15 anos para ver se os garotos emocionalmente se sentiam abalados com aquela situação e falariam alguma coisa. Então, assim, falar também que o Juan cometeu, que o Juan assassinou, que o Juan... Não, a culpa da responsabilidade é dele. Agora, não se pode atribuir crime algum a ele, até o presente momento. E até se depois de 20 anos prescreve, né? Pelo Código Penal prescreve. Hoje, se o Juan resolvesse falar, se de fato ele sabe, porque ele alega que ele não matou e ele fala que o Marco Aurélio está vivo, que é só procurar pelo Marco Aurélio que nós acharemos, ele é convicto no discurso, ao dizer que ele não matou, que ele é só procurar que nós vamos encontrá-lo. Então, até o presente momento, não existe informação alguma que possa condenar. E o caso prescreveu, se hoje ele resolvesse falar alguma coisa, ele sofreria condenação moral. Ô Rodrigo, a gente começou a contar, eles começaram a subir, um menino se machucou, o Marco Aurélio foi autorizado a ir ao acampamento para preparar o local, né? Fazer o melhor socorro. E os meninos e o Juan acabaram voltando no outro dia, 5h30, né? 5h30. 5h30 da manhã e não encontraram mais. Dali para frente, como é que se desenrola essa história? Dali para frente, nos últimos 30 anos no Brasil, a maior operação de busca, de resgate em torno de um desaparecido. Foram 300 homens durante 30 dias na serra procurando exército, aeronáutica, cães farejadores, helicópteros, 2 helicópteros, um da aeronáutica, o outro inclusive na época foi mandado pelo então governador Franco Montoro, que o governo entrou nessa história. Alpinistas de Agulhas Negras, foram 6 alpinistas, espeleólogos, que são os exploradores de caverna, vieram para trabalhar, voluntários, escoteiros, bombeiros, enfim, totalizou 300 homens durante 30 dias, até que não tinha mais o que fazer na serra e nas imediações, nas cidades vizinhas, portanto, deram por encerradas as buscas. Mas a família nunca desistiu, sempre manteve viva a esperança de que um dia encontrará Marco Aurélio. E uma das coisas que também eu abordo no livro, não é por uma questão de crença do autor, mas por uma questão também de credibilidade na investigação, a família procurou pelo Chico Xavier. Caso Marco Aurélio, de fato, tivesse morto, que o Chico tentasse algum contato com ele. E aí, no final, eles conheceram o Chico fez uma sessão especial e no final ele abraçou a dona Neuma, a mãe do Marco Aurélio, e disse a ela: minha senhora, a senhora vai me desculpar, mas eu só consigo contato com os mortos. Ou seja, alimentou no coração da mãe a esperança de que o filho está vivo. E você acredita
depois de 30 anos, eu penso o seguinte, existem ainda algumas... eu vou tocar num assunto aqui, assim, a questão hoje de algumas informações que chegam para mim da possibilidade do Marco Aurélio estar vivo. Escoteiros, né? Esse caso, a UEB, esse caso é um divisor de águas no mundo dos escoteiros, no escotismo, tá? Existe um escotismo antes do Marco Aurélio e pós-Marco Aurélio. Na época do ocorrido, né, muitas mães começaram a tirar os seus filhos do escoteiro, ficaram com medo e desacreditadas e preocupadas, começaram a tirar. Esse caso manchou muito a corporação, acredito eu, que por conta até da omissão, porque o Juan, como chefe, não recebeu nenhum advogado como ajuda, como auxílio da UEB. União dos Escoteiros do Brasil, uma instituição, uma organização nacional, que nem colocou um advogado para defender ali o chefe, né? Então, quer dizer, e até hoje eles negam falar sobre o assunto, né? Eles não dão declarações. Eu mesmo, como jornalista, procurei falar sobre o assunto, entrevistar alguém da instituição, da corporação. E eu não tive, infelizmente, essa felicidade, esse êxito. Então, alguns escoteiros, eu ainda escuto, algumas pessoas, ele está vivo, ele está não sei aonde, ele está... E eu sempre peço. Então, por exemplo, se essa informação chegou para você, me leve até lá. Como é que você sabe que ele está vivo, que ele está em tal lugar, que é assim que ele vive hoje, depois de 30 anos, num mundo hoje, com mídia, com televisão, mostrando a fotografia do irmão gêmeo, que algumas pessoas podem não saber, mas ele tem um irmão gêmeo, são idênticos, univitelinos, e a televisão mostra, sempre que aparece a imagem do Marco Antônio, para que as pessoas identifiquem, a polícia já fez retrato falado dele, judiado, dele bigodudo, cabeludo, como ele estaria nos dias de hoje, e ninguém nesta sociedade, nesta selva de pedra, até hoje, levou até o Marco Aurélio. Então fica assim uma questão, ele tá, eu já mesmo desafiei alguns escoteiros, alguns chefes, né? Ele tá vivo? Tá. Eles falam que tá vivo, não sei qual é o objetivo, qual é a intenção. Geralmente essa informação chega por conta de pessoas ligadas ao movimento. E se ele tá vivo, por que eles não levaram para a família? Também, a família procura até hoje. Não é? O pai do Marco Aurélio, o seu Ivo, ele tá com mais de 80 anos. O pai do Marco Aurélio, quando fala comigo, ele me diz, ele fala, Rodrigo, o que eu peço a Deus todos os dias é que Ele me dê vida, que Ele me dê saúde, para que eu possa ainda descobrir o que de fato aconteceu, ou que eu possa reencontrar o meu filho. E você falando isso, ou melhor, a partir disso que você sentiu a necessidade de fazer a Operação Marins 2. O 2 nasceu... Que é esse aqui? Isso. Depois da publicação do 1, muitas pessoas que se negaram a falar num primeiro momento, viram que muitas verdades estavam escancaradas no 1. Aí resolveram contribuir. Olha, já está no 1 mesmo isso, aquilo, tal. Eu acho que eu posso contribuir, falar além, o que eu sei sobre a história. E aí nasceu o livro 2, que é a sequência do livro 1. E agora, se me permite, nós estamos também para lançar um livro, provavelmente em outubro desse ano, né? Daqui 2 meses praticamente, devemos lançar um livro que será, pela passagem dos 30 anos, né? Será a união do livro 1 com o livro 2, a junção. Nós vamos fazer uma compilação dos 2 livros e com dados atualizados, com histórias recentes e aí vem uma novidade, com teorias de leitores. Então a ideia é o seguinte, no final tem uma parte do livro que eu desafio quem decifre o mistério dessa história. Então eu jogo no colo do leitor e falo para o leitor o seguinte, olha, existem peças desse quebra-cabeça que precisam ser montadas, estão faltando peças. Então, leitor, me ajuda a montar. E aí, o que eu quero agora como autor, como escritor?
eu quero colher algumas teorias, porque eu recebo constantemente e-mails de advogados criminalistas, eu recebo e-mail de psicólogos e de pessoas, de maneira geral, da sociedade, que querem contribuir. Olha, eu acho isso. Você já pensou nisso, Rodrigo? E desenvolve uma linha de raciocínio lógica. E essas ideias podem ser muito bem aproveitadas nesse novo livro, e serão. Então nós estamos agora numa campanha colhendo essas informações e as pessoas, depois eu deixo o meu e-mail, para as pessoas mandarem para o meu e-mail essas teorias, porque as melhores teorias serão selecionadas para o novo livro.